Muito bem, gente. Né? Do penúltimo vídeo a gente tinha encontrado esta relação aqui para a posição, em função do tempo, e ali aparecem exponenciais complexas. Bom, eu vou usar as relações de Euler aqui para reescrever essas exponenciais. Ó. Lembra, né, que EAIx é igual a um cosseno de x mais I seno de x. Essa é a relação de Euler. Então, EAI ômega 0t é cosseno de ômega 0t mais I seno de ômega 0t. Né? Quando x aqui é ômega 0t, né? Então você põe ômega 0t aqui e aqui. Tá? E a menos I ômega 0t é o cosseno de menos ômega 0t mais I seno de menos ômega 0t. Cosseno de um número negativo é o cosseno do positivo equivalente, do módulo, né? E o seno de menos alguma coisa é menos seno dessa coisa. Então tá aqui. E aí eu reescrevo, coloco aqui no lugar de E a mais I ômega 0t, E a menos I ômega 0t, essas duas expressões. E rearranjo. Ó. C alfa mais C beta cosseno, mais I vezes C alfa menos C beta seno. Tá? E, bom, fazendo aqui uma substituição, né? Chama C alfa mais C beta de um C alfa tio, outro C alfa, outra constante, né? E chama isso aqui tudo de C beta tio. Né? E aí você reescreve a solução geral desta maneira aqui. Tá? Onde não aparece explicitamente números complexos. Né? Óbvio que eles estão ali embutidos, né? Embutidos nessas constantes. Mas eles desapareceram da expressão, então a gente fica mais feliz, mais satisfeito. Porque aqui está dizendo para a gente que x de t é uma combinação linear de senos e cossenos, como a gente já sabia que deveria ser, né? Certo? Oscilador harmônico vibra ali senoidalmente ou cossenoidalmente, tanto faz. Né? E constantes aqui, que a gente obtém das condições iniciais. Tá? Essas constantes, em princípio, poderiam ser complexas, mas quando você usa as condições iniciais, elas deixam de ser complexas, como a gente vai ver depois. E aí você evita que o número i imaginário apareça literalmente, apareça explicitamente nas equações, a gente fica mais feliz. Tá? Bom, uma outra maneira de reescrever esta equação a que a gente acabou de chegar é usando outras relações que são chamadas relações de prostaferese. Tá? Isso vem lá do grego, tá? Prostafereses vem da junção de próstesis, que é soma, e afereses, que é subtração. Então, prostaferese é soma e subtração. Por que tem esse nome? Porque eu quero encontrar expressões para cosseno de uma soma e seno de uma soma, de dois ângulos, tá? Eu uso o seguinte, eu uso a relação de Euler, ó. E elevado a i, alguém, é cosseno de alguém mais i seno de alguém. Né? Se esse alguém é o a mais b, então e aí a mais b, cosseno de a mais b mais i seno de a mais b. Por outro lado, né, a gente sabe que a exponencial de e aí a mais b é o e aí a mais ib ali no expoente, né? Que é igual a e aí a vezes e aí b. Ou seja, o cosseno de a mais i seno de a mais vezes cosseno de b mais i seno de b. Faça a distributiva aqui, né? Cosseno de a, cosseno de b, mais i cosseno de a, cosseno de b, seno de b, perdão, mais i seno de a, cosseno de b, mais i ao quadrado, que é menos 1, menos seno de a, seno de b. Tá? E aí junta as duas expressões, ó. Cosseno de a mais b mais i seno de a mais b, né? É igual a isso aqui tudo. E aqui eu coloquei só o i em evidência, né? O i em evidência, seno de a, cosseno de b, mais cosseno de a, seno de b. Tá? O i que aparece aqui e aqui, né? Ó. Aí você compara o termo real, a parte real aqui, com a parte real daqui. Deixa eu apagar os riscos para ficar mais fácil. Parte real de um lado, parte real do outro lado. Então, cosseno de a mais b é cosseno de a, cosseno de b, menos seno de a, seno de b. Tá aí demonstrada essa relação que você já deveria conhecer antes, né? Uma demonstração possível usando a relação de Euler, tá? E a parte imaginária, tá aqui, né? Ó, o seno de a mais b tem que ser igual a esta outra parte aqui. Então,
Está aqui a relação para o seno de A mais B. Então estas são as duas relações para a soma dos ângulos, né? Cosseno de A mais B e seno de A mais B. Se você troca o B por menos B, né? Cosseno de A menos B vai ser o cosseno de A cosseno de menos B, que é cosseno de B, menos seno de A, seno de menos B, que é o mais seno de B. Então aqui está a relação para a diferença de dois ângulos. A mesma coisa aqui para o seno. E aí, juntando tudo, a gente obtém essas duas equações aqui, que são as relações de Prostaferese, tá? Que eu tenho certeza que vocês já viram antes. Provavelmente até no colégio, né? Antes de chegar na faculdade. As relações de Prostaferese aí. A gente vai usar essas relações para reescrever esta equação aqui, ó. Tá? Eu vou fazer o seguinte, aqui ó, antes eu tinha colocado tios aqui, né? Mas como as constantes são arbitrárias, eu vou tirar o tio, né? Esquece que elas já tinham sido definidas antes, redefino-as agora como duas constantes que multiplicam cossenos e senos. Tá? Eu vou reescrever o Cα e Cβ assim, ó, usando duas outras constantes, R e φ. Por quê? Porque eu quero, tá? Porque eu sei que isso vai me ajudar. Cα é igual a R cosseno de φ, Cβ igual a menos R seno de φ. Tá? Isso aqui é simplesmente uma troca de constantes, não muda nada, né? Porque se eu sei Cα e Cβ, eu tenho um sistema de duas equações, duas incógnitas aqui, né? Calculo o R e o φ. Então não muda nada em relação ao sistema original. Mas isso me permite escrever esta equação assim, ó, né? O Cα, o R cosseno de alfa, R cosseno de alfa, vezes o cosseno de ômega 0 a t. E aí eu tenho a outra parte, né, o Cβ, que é menos R seno de φ. E aí tenho multiplicado por seno de ômega 0 t. E aí eu uso a relação de Prostaferese, né, porque eu tenho aqui, eu posso colocar o R em evidência, né? Cosseno de ômega 0 t cosseno de φ, menos seno de ômega 0 t seno de φ. É o cosseno de ômega 0 t mais φ. E aí vezes R ali no começo, né? Tá multiplicando todo mundo. Percebem? Então, usando a relação de Prostaferese de cossenos, de soma de cossenos, eu chego nessa solução aqui, que é uma forma alternativa da solução geral. Deixa eu fazer uma recapitulação, gente. Ó. A primeira solução que a gente encontrou foi esta daqui, ó. Perdão, esta, com exponenciais complexas, né? Não gostei, não fiquei satisfeito. Aí eu fiz uma substituição, cheguei nesta daqui. Tá ok também, né? Mas eu gostaria de fazer diferente, eu agora reescrevi assim, onde aparece um único cosseno ali. E esses termos, né, o R e o φ, tem interpretação física, tá? R é a amplitude, ó. Quando você faz o gráfico desta função aqui, tá, em função do tempo, você vai obter um cosseno, com essa cara aqui. O R vai ser essa distância aqui, chamada amplitude, tá? É o máximo deslocamento da mola, né, para um dos lados. Né? A mola fica lá oscilando para lá e para cá, em relação a um certo ponto de equilíbrio, né? Um ponto de referência. A mola fica oscilando para lá e para cá. Essa distância aqui é R. E aqui seria o menos R, né? Em relação ao zero aqui. E o φ é a chamada fase. Fase, que tem relação com o ponto inicial, de onde parte a mola. A mola não parte do repouso, dependendo da condição inicial, ela parte de algum ponto inicial aqui, que é o R cosseno de φ. Tá? R cosseno de φ. Então, φ é chamada de fase. Fase do seu oscilador. Tá? É isso. Bom, gente, na sequência eu vou falar um pouco mais sobre autovalores e autovetores e maneiras mais gerais, generalizadas, né, de encontrá-los, tá? Diferente do que eu fiz para o caso do oscilador harmônico. Tudo bem? Eu só queria terminar esta parte aqui dizendo para vocês que esta metodologia usando matrizes para resolver equações diferenciais ordinárias vai ser usado depois no curso para resolver qualquer equação diferencial e inclusive numericamente, tá? Usar matrizes ajuda muito o computador a resolver qualquer problema e equações diferenciais não é diferente, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção na maneira como a gente trata os problemas, ou seja, se tem um problema de equação diferencial, a gente coloca na forma matricial e resolve, né, ou usando o computador ou calculando autovalores e autovetores quando possível.
Tá bom, gente? Então fica aí a dica. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre autovalores e autovetores, tá? Até daqui a pouco então, valeu!